Preso acusado de ter estuprado a própria filha de 2 anos de idade. Aumenta os números de homicídios na Grande São Luís. São quase 3 pessoas assassinadas todos os dias. Médicos protestam pelas ruas de São Luís. Aprovado o projeto Ficha Limpa para servidores de cargo de confiança no Maranhão. Brasil e Ucrânia negociam para fazerem novos lançamentos de foguetes em Alcântara. E ainda meninas do vôlei se preparam para disputar na Liga Nacional em julho. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você de casa. E o Maranhão Acontece de hoje começa com um crime que chocou moradores de Santa Rita, interior do estado. O homem foi preso acusado de estuprar a própria filha de apenas 2 anos de idade. Na prisão, ele ainda confessou que abusava da outra filha de 7 anos. Cleidmar Marques dos Santos, de 28 anos, foi pego em flagrante. O crime aconteceu em Santa Rita, a 85 quilômetros de São Luís. Cleidmar foi pego pela esposa enquanto abusava da menina. O acusado, que está desempregado, é usuário de drogas e fica em casa cuidando das crianças enquanto a esposa trabalha como gari. Segundo o delegado Edinaldo Santos, a violência sexual foi confirmada após as crianças passarem por exames médicos. Ainda segundo a polícia, o acusado afirmou que uma das meninas sofria os abusos há pelo menos 4 anos. As crianças agora devem ser encaminhadas para o Centro de Perícia da Criança e do Adolescente, que fica aqui na capital. E o pai das meninas será levado para o Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas, também aqui na capital. E aumentou o número de homicídios na região metropolitana. Foram registrados mais de 400 assassinatos nos 5 primeiros meses do ano. Significa dizer que foram mortas 3 pessoas a cada dia do ano até agora. Em números, foram registrados 436 assassinatos de janeiro a junho, sendo 125 casos a mais que no mesmo período do ano passado, que teve 310 crimes de morte. Aqui neste local, o jovem Michael Kevlin, de 19 anos, foi executado com 15 tiros na frente de várias pessoas no dia 25 de junho. Ele foi o número 52 na lista dos 70 homicídios que aconteceram no mês passado. Entre os crimes de junho, um que chamou a atenção foi a morte de uma criança de 10 anos, que foi degolada e teve a língua cortada. Neste caso, em pouco tempo, a polícia chegou aos suspeitos do homicídio. Outro caso resolvido foi a morte de um presidiário estrangulado no dia 15 na cela da casa de detenção. De acordo com a delegada geral, a rápida elucidação desses crimes violentos contra a vida são resultados da nova metodologia de investigação, entre elas o reforço do plantão de homicídios. A Delegacia de Homicídios faz o primeiro atendimento no local do crime. Nós temos plantonistas que fazem esse atendimento dia e noite. E isso tem propiciado à polícia uma capacidade de elucidação de 90% dos homicídios. Mesmo com a estratégia, o fato é que julho, igual ao mês anterior, começou com vários assassinatos. Foram 4 só nos primeiros dias. Números que realmente assustam. E vamos às informações da cidade de Tuntum, onde nesta semana foi registrado mais um crime brutal. Foi encontrada na calçada de uma das ruas da cidade uma cabeça dentro de uma sacola plástica. E a polícia encontrou ontem o corpo da mulher que foi decapitada. Depois de um dia de investigações, a polícia identificou o nome da vítima. Trata-se de Suzana Lima Ferreira, de 37 anos. O corpo da vítima também já foi encontrado e a população só descobriu que se tratava de uma cabeça humana dentro da sacola, porque o material deixado em frente a uma escola estava atraindo muitos cães. O corpo da vítima estava aproximadamente a 600 metros do local onde a cabeça foi deixada, em um matagal da cidade de Tuntum. Suzana Ferreira era deficiente mental e usuária de drogas. A polícia já trabalha com alguns suspeitos. Médicos e estudantes de medicina aderiram à paralisação nacional e protestaram hoje. O manifesto é contra a decisão do governo federal de importar médicos. Trazer médicos de outros países seria uma forma de se preencher vagas em todos os municípios do Brasil. Coisa que tem sido difícil atualmente. A nova medida deve permitir a entrada de médicos estrangeiros sem precisar revalidar o diploma.
O apitaço foi realizado na escadaria da Biblioteca Benedito Leite por cerca de 400 estudantes de medicina e médicos que exigem a valorização da profissão. A categoria saiu da Praça Deodoro, seguiu pela Rua do Sol até a Praça João Lisboa com faixas e cartazes, protestando pela falta de estrutura de trabalho, não só na rede pública de saúde, mas também na rede particular. Essa movimentação ela não visa só as condições de trabalho. Ela tem um impacto muito maior a ser ofertado à população, ou seja, nós estamos lutando por uma série de reivindicações, dentre elas a questão de exigir o revalidamento de diplomas de médicos que supostamente virão para o Brasil, são médicos que não fazem parte da cultura, da regionalidade do nosso país. Tem a questão, logicamente, do ato médico, que tem que ser sancionado pela presidente Dilma, só falta a assinatura dela pela sanção, e principalmente as condições de trabalho aqui no Maranhão, que, como todo o Brasil, se encontra muito a desejar. Pouco mais de 5.000 médicos atuam no Maranhão. São Luís conta com 2.000 profissionais. A exigência também da manifestação é que a lei que regula os atos médicos seja sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Ela é essencial para que continue existindo a profissão de médico. Porque até hoje eu acho que é um dos poucos países onde não há regulamentação, uma profissão que não é regulamentada. O movimento questiona a contratação de médicos estrangeiros pelo governo brasileiro para atuarem no Brasil, sem passarem pela revalidação do diploma. A gente tem uma prioridade, a prioridade é estimular a contratação de médicos brasileiros, porque existem médicos brasileiros disponíveis. A questão é má distribuição desses médicos, é condições de trabalho nesses rincões mais distantes do país e que deem condições para os médicos terem uma carreira médica. Nós estamos propondo isso, nós estamos pedindo um concurso público universal, com o salário do piso equivalente ao piso da FENAM, em torno de R$ 10.400, para que o colega médico recém-formado, residente, saindo da residência, possa trabalhar em boas condições. É isso que se propõe. Também por melhores condições de trabalho, porque as condições de trabalho melhorando, melhora o atendimento da população e melhora o prazer do médico em fazer a profissão. O acusado de esquartejar um homem em Pio 12, no Maranhão, foi detido pela polícia. O homicídio aconteceu no último domingo, durante uma partida de futebol. A vítima, Otávio Jordão, teve o corpo esquartejado por várias pessoas. Para a polícia, Luiz Moraes de Souza, de 27 anos, que já está detido, foi uma das 3 pessoas que cometeram o crime. Outras 2 pessoas já foram identificadas. Equipes policiais continuam o trabalho para encontrar os outros suspeitos. E a morte por esquartejamento em Pio 12 aconteceu depois que o árbitro da partida teria matado um dos jogadores, Joseni Santos Abreu. Foi aí que houve a vingança. Você vai ver daqui a pouco, em instantes, as obras de reforma do Hospital Aquiles Lisboa vira tema de discussão na Assembleia Legislativa. E na Câmara Municipal, a primeira audiência pública sobre a LDO, que não teve participação da população. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta e agora com um giro de notícias da política maranhense. Na sessão da Assembleia de hoje, deputados estaduais aprovaram, depois de quase um ano, o projeto de lei Ficha Limpa. A proposta é disciplinar as nomeações dos cargos de comissão em órgãos dos poderes executivo e legislativo. Outro assunto que ganhou repercussão foi a reforma do Hospital Aquiles Lisboa, que já dura 4 anos. Na Câmara, hoje aconteceu a primeira audiência pública sobre a LDO. Joelson Braga tem as informações. Olá, boa noite. Hoje, na Assembleia Legislativa, foi dia de repercutir a visita da Comissão de Saúde ao Hospital Aquiles Lisboa. A visita foi motivada por uma denúncia em uma revista de circulação nacional. Acompanhe. A matéria publicada na revista Carta Capital, edição número 775, de 1º de julho, faz graves denúncias ao sistema de saúde do Estado, com referência ao Hospital Aquiles Lisboa, especializado no tratamento a pacientes com hanseníase. Diz a publicação que uma reforma na Casa de Saúde dura 4 anos ao custo de R$ 11,4 milhões.
As denúncias foram repercutidas pela deputada Elisiane Gama. A gente vai fazer essa visita e, inclusive, exigir que o Estado realmente venha fazer com que esse recurso seja aplicado à altura como deve realmente ser e fazer a conclusão do hospital. Sem a conclusão do hospital, o tratamento do doente não será feito à altura como realmente eles merecem. A deputada Cleide Coutinho, que é membro da Comissão de Saúde da Casa Legislativa, esteve no Hospital Aquiles Lisboa e disse que não entende por que as obras ainda não acabaram e questionou as verbas destinadas à Casa de Saúde. Na visita, além dessa falta mesmo do centro cirúrgico, foi dito para a nossa comissão que estão sendo feitas um centro cirúrgico com 9 leitos. Eu espero que isso realmente se realize, porque estivemos lá em 2011 pela Comissão de Saúde e realmente pouca coisa mudou. E eu me pergunto, onde está esse dinheiro todo que foi dado, que não estão concluídas ainda as obras? Agora, aqui na Câmara Municipal, o assunto foi a discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi feita a primeira audiência pública e era esperada a participação da sociedade, que vem clamando nos últimos dias por mudanças no país. Mas isso não aconteceu. Apenas vereadores e representantes do Executivo compareceram. Eu sou presidente da Comissão do Orçamento e senti falta da participação popular. Agora, na hora que a gente está discutindo grandes mobilizações na cidade, que a gente está discutindo as grandes reivindicações, a população reivindicando, devia estar aqui para construir, porque a lei de diretriz orçamentária que vai disciplinar o orçamento, não é as despesas, não é os gastos, enfim, o orçamento do ano que vem. Mas 2 audiências públicas devem acontecer na Câmara para discutir a LDO. O vereador Honorato Fernandes, líder do governo no Parlamento Municipal, disse na sessão desta quarta-feira que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior e a governadora Rosiana Sarney estão costurando uma parceria para atender às reivindicações da sociedade. E isto deverá se refletir em melhorias para São Luís. Não vejo por que não firmar essa parceria e ontem participei de um encontro com representantes da sociedade junto com o prefeito, acompanhando o prefeito no seu gabinete, onde estava a FIEMA, a Ordem dos Advogados do Brasil, representantes de sindicatos, o IFMA, diversas entidades ali representadas, justamente o prefeito pedindo para que ajudassem a finalizar uma pauta, de construir uma pauta para tratar com o governo do Estado e com o governo federal também, em ações nessa visão dual. Uma visão que seja por agora, ações imediatas e uma visão de futuro. E ainda aqui na Câmara, hoje foi o último dia de oitivas da CPI do Bom Peixe. Agora, os membros vão se reunir para começar a elaborar o relatório final. Eu volto com você. No interior do estado, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra a vereadora da cidade de Nina Rodrigues. Segundo a apuração do órgão, Maria Dolores Menezes estava recebendo ilegalmente o auxílio do Bolsa Família durante os 3 primeiros meses deste ano. Ainda segundo investigações, o patrimônio da vereadora é de R$28 mil, formado por 2 casas e uma motocicleta. Na ação do Ministério Público, o promotor pede a perda do cargo público e suspensão de direitos políticos por 5 anos. Além destas penalidades, está o pagamento de 100 vezes o valor da remuneração dos últimos meses e a proibição de contratação ou recebimento com o poder público por 3 anos. E ainda falando sobre o Ministério Público, depois que foi derrubada a PEC 37, que extinguia o poder de investigação de promotores, agora existem 2 novos desafios. A PEC 75 e a PEC 53. As duas querem aprovar a demissão de promotores e juízes de forma administrativa. 430 votos contra e apenas 9 a favor. Assim foi encerrada a luta contra a PEC 37. Uma proposta de emenda constitucional de autoria de um deputado federal maranhense que, se aprovada, acabaria com o poder investigatório do Ministério Público. A luta contra a PEC 37 ganhou a simpatia dos brasileiros, que durante os protestos exigiram a queda da matéria. Segundo os procuradores, foi uma grande vitória. A PEC acabou sendo o segundo assunto de grande importância, coincidentemente, logo em seguida ao combate à corrupção, né? Até, inclusive, numa pesquisa que foi feita por um órgão de pesquisas, né, o Datafolha, os 2 grandes motivos das mobilizações sociais. Primeiro, combate à corrupção e segundo,
combate à PEC 37. Uma está intrinsecamente ligada à outra. De acordo com o Ministério Público, ainda existem projetos de leis e propostas legislativas que pretendem limitar o poder investigativo do órgão e até mesmo calar seus representantes, pois ameaçam a estabilidade trabalhista de magistrados e procuradores. Entre elas, a PEC 75/2011, que prevê a demissão de promotores de justiça por meio administrativo e não judicial, como hoje é determinado por lei, e a PEC 53/2011, de mesmo teor, só que voltada para os juízes. O que essa PEC procura é possibilitar que, mesmo sem um processo judicial, o membro do Ministério Público possa perder um cargo. Então, isso tem que ser discutido com muita cautela, porque nós não podemos atacar uma garantia que é essencial tanto para membros do Ministério Público quanto para o Judiciário, sem um debate amplo da sociedade. As duas PECs estão nas pautas de votação do Congresso Nacional e é mais um trabalho para o Ministério Público e o povo brasileiro. Sobre os trabalhos do Ministério Público do Maranhão, que vamos conversar no quadro de entrevistas de hoje, aqui no Maranhão Acontece. Um projeto da ouvidoria do Ministério concorre ao Prêmio Inovare de 2013. Recebemos aqui Marileia Campos Costa, ouvidora-geral do Ministério Público. Boa noite. Boa noite. Agora, esse prêmio ele vem de um trabalho que já vem sendo realizado pela ouvidoria, não é isso? Exatamente. Só pode destacar para a gente esse projeto que foi apresentado? O Prêmio Inovare, ele é um prêmio ligado à carreira jurídica do Brasil e ele visa premiar quais os trabalhos que são feitos para a melhoria da justiça. Ou seja, o profissional do direito, que pode ser o Ministério Público, juízes, defensoria ou advogados mesmo, fazem a solução de um problema para o cidadão brasileiro sem chegar às raias do tribunal. E foi exatamente isso que a ouvidoria do Ministério Público do Maranhão foi selecionado. De que forma? Só eu que estou no Ministério Público concorrendo, né? Tem outras categorias, tribunal, defensoria e advocacia. De que forma existe a atuação da ouvidoria, chegando até no interior do Estado? Como é que funciona o trabalho? O trabalho da ouvidoria, ela é formada por lei, né? A ouvidoria do Estado do Maranhão existe desde 2005. Então, como eu sou ouvidora geral, nós fazemos o seguinte: a ouvidoria, cada promotor de justiça é um ouvidor. Por quê? Porque ele escuta o problema do cidadão, em cada sua comarca. Então, a ouvidoria recebe aqui a reclamação e essa parceria minha com os promotores, aí eu oficio, digo o problema, o que foi que aconteceu. Então, é solucionado a grande maioria das vezes. Então, ver em relação aos resultados desse trabalho. Exatamente. Então, esse resultado de solutividade, que é o nome do meu projeto, é que foi selecionado pelo Ministério Público, né, pelo Prêmio Inovare, que ele tem a direção do ex-ministro Supremo Tribunal, que é o ministro Carlos Aires. Agora, quais são os tipos de problemas que podem ser solucionados antes de chegarem às instâncias judiciais, antes de chegar nos desdobramentos jurídicos? Olha, desde um simples problema de água, que nós solucionamos de uma pessoa lá no bairro Coatraque, até um problema de um preso de justiça foragido. Ou seja, nós tivemos uma denúncia que tem que ser sigilosa, se a pessoa não quiser se apresentar, né? Nós temos esse canal para isso, a pessoa se identifica apenas no nosso sigilo do Ministério Público, e aí nós conseguimos mandar para a promotora da vara criminal um fugitivo que estava na cidade do Ceará, que tinha estrupado naquele estado 19 pessoas. Como é que funciona então? Por telefone, internet? Por telefone, e-mail, pessoalmente, que pode ir lá na Procuradoria, né? O nosso prédio ali na Rua Oswaldo Cruz, próximo à Receita Federal. Também pode ser pessoalmente, e-mail, telefone. Os telefones são 3217 1769, 3219 1767, e com a própria ouvidora, que sou eu, que todos os dias nós estamos, né, à disposição, 3219 1603.
Agora, ouvidora, com relação a esse trabalho que chega no interior do Estado, a demanda tem se apresentado enormemente. É possível resolver grandes problemas que vêm do interior do Estado? Acredito eu que devem ser enormes. Não, o volume dessas reclamações são muito grandes. Nós temos que apresentar, de acordo com a lei, um relatório trimestral. Então, significa o quê? Que nesse trimestre, né, que foi apresentado, nós tivemos muitas denúncias de licitações. Essas licitações fraudulentas, né? Muitas vezes a gente fala com um promotor de justiça ou então com um determinado gestor daquela cidade, responsável pelo caso, para poder ser apurado as irregularidades. Hoje mesmo, né, a imprensa noticiou que a Polícia Federal, né, prendeu um monte de desvios em vários estados, inclusive o nosso, sobre uma grande operação, né, sobre licitações. Exatamente. Então, o resultado do prêmio, ele sai quando? Ele sai no final do ano, né? Houve a análise já terminou. No Maranhão, eu soube hoje, na entrevista com os advogados que foram me entrevistar, que foi selecionado apenas 9 trabalhos, né? Então, nós estamos concorrendo todo o Brasil, mas para mim já é uma satisfação que a Ouvidoria do Maranhão é finalista nesse prêmio Inovar. Então, doutora, boa sorte. Nós queremos aqui agradecer a doutora Mariléa Campos Costa, ouvidora-geral do Ministério Público. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho também. Obrigada. E veja no próximo bloco, Brasil e Ucrânia negociam um acordo para lançar foguete em Alcântara. E ainda aumenta o número de carros abandonados em ruas e avenidas de São Luís. Acampados há 9 dias no prédio da FUNASA em São Luís, os índios ainda aguardam representantes para negociar as reivindicações. Entre os problemas, existem falhas na gestão do órgão em relação à assistência à saúde nas aldeias. Os índios são de 7 etnias e mais de 300 estão acampados pacificamente no local. Durante todos os dias, nenhum funcionário entra na FUNASA. Os líderes das aldeias já se reuniram com representantes de órgãos do Estado para tentar uma negociação, mas a reivindicação dos índios só pode ser atendida pelo governo federal. Eles aguardam representantes nacionais em São Luís para entregar uma pauta de reivindicações. Índios que vieram de várias partes do Maranhão seguem no 10º dia de protesto. Eles permanecem ocupando a sede da FUNASA em São Luís. A mobilização é contra a falta de condições de saúde para a população indígena. Profissionais que atuam na área de segurança em São Luís e Imperatriz estão participando do curso nacional de multiplicador de polícia comunitária. O objetivo é reduzir os índices de violência, agindo principalmente no combate ao tráfico de drogas. O curso faz parte das ações do programa CRAC É Possível Vencer, desenvolvido em parceria com o governo federal. Até o fim deste mês, policiais militares e civis, bombeiros e guardas municipais se capacitam para saber lidar com usuários de drogas. Os profissionais capacitados, a priori, irão atuar nas cracolândias, né? Aqui de São Luís e também em Imperatriz. Então serão 3 edições dessa capacitação. Posteriormente, os profissionais atuarão com outros profissionais, inclusive da área de saúde, para fazer o atendimento aos usuários de drogas, né, e especificamente do crack. Só na região metropolitana de São Luís existem mais de 700 usuários. O capitão da PM fala do desafio de trabalhar na ressocialização dos dependentes. É uma batalha difícil, mas não é impossível. Então, com o esforço dos profissionais, com colaboração dos cidadãos, nós venceremos essa batalha. 5 anos atuando na Guarda Municipal, Cleiton Ramos conhece bem a realidade dos dependentes químicos e ressalta a dificuldade de retirar esses usuários do mundo do vício. Antes era uma epidemia, hoje é uma pandemia, né, que está assolando lares, né, de pessoas tanto da classe baixa, mas também da classe alta, né, que a gente está tentando desmificar, né, através do conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, né, para ser aplicado no nosso dia a dia. Para este sargento da PM, o importante é contribuir para o bem dos usuários de drogas, e ele já sabe como. Atuando diretamente no envolvimento com a ajuda às pessoas dependentes, que é o objetivo principal do programa, e procurando orientá-las para que possam enveredar por outro caminho que não seja o caminho das drogas.
E os governos do Brasil e da Ucrânia negociam um acordo para lançar foguete a partir do Maranhão. A parceria existe desde 2013, quando os dois países investiram no projeto. De acordo com a Agência Espacial Brasileira, o foguete ucrânio Ciclone 4 será o primeiro a ser lançado no CLA. De 2004 a 2012 foram investidos pouco mais de 582 milhões de reais em infraestrutura e sistemas para o centro de lançamento de Alcântara. Nos próximos 2 anos, a previsão do programa é que 176 milhões de reais sejam empregados. Na parceria, a Ucrânia é responsável por desenvolver e fabricar os equipamentos do foguete. Ao Brasil cabe a construção da infraestrutura física e de comunicações do centro de Alcântara. Ainda não há data marcada para o lançamento do foguete, mas a intenção é que isso ocorra em 2014. Cresce o número de veículos abandonados em ruas e avenidas da capital maranhense. Abandonados pelos proprietários, os veículos ocupam os espaços públicos em bairros da periferia e área nobre da cidade também. Além de oferecer riscos de acidentes, os veículos abandonados podem esconder outros perigos. Veja na reportagem de Jairo Martins. Os carros abandonados estão espalhados em diversos pontos da cidade, onde até um caminhão em estado de desuso pode ser encontrado. Esquecidos há muitos anos pelos seus donos, eles estão tomados pela ferrugem e pelo desgaste do tempo, envelhecendo a paisagem da cidade e comprometendo a mobilidade urbana. Na rua São Pantaleão, no bairro Madre Deus, 2 carros foram abandonados. Este no meio da rua, este outro em plena calçada, atrapalhando a passagem dos pedestres. A suposta dona dos veículos não quis gravar entrevista, mas alegou que os carros possuem documentação e que um dos veículos só está em cima da calçada por solicitação da CAEMA, que precisou fazer trabalhos na encanação e não colocou o carro de volta na rua. Mas pelas condições dos veículos e pelas informações dos moradores, os carros já estão parados há muitos anos. Um problema urbano e também de saúde pública, uma vez que os carros servem como criadouro para o mosquito da dengue. Nós temos alguns locais, né, estratégicos, a exemplo da Funasa, aqui no bairro da Jordoa, onde nós consideramos um ponto estratégico. Temos a questão do Detran, né, a Polinter, onde há um acúmulo grandioso de viaturas, e viaturas que estão por muito tempo estacionadas, né, sem o recolhimento necessário por parte do proprietário. Esses veículos, naturalmente, com as chuvas, a água caindo dentro desses veículos, ela vai se acumular, vai ficar estagnada e, com certeza, fazer a criação do mosquito da dengue. Apesar de reconhecer os riscos à saúde, no setor de transportes que fica em um dos prédios da Secretaria Municipal de Saúde, é possível encontrar várias ambulâncias e carros em estado de desuso, oferecendo riscos para as pessoas que moram nas proximidades. Solicitamos da própria prefeitura, né, que se é um órgão municipal, é que esses carros tenham um destino final, né? Eles têm que ser leiloados, eles têm que ser retirados desse local para não criar um problema de saúde pública para a população, tá? Porque com certeza vai criar. E veja depois do intervalo as últimas informações sobre a CPI do Bom Peixe na tarde de hoje na Câmara Municipal. E ainda os preparativos das meninas que vão representar o Maranhão na Liga Nacional de Vôlei. Nós voltamos em instantes. A Delegacia de Roubos e Furtos prendeu na tarde de hoje um casal suspeito de tráfico de drogas. Um dos envolvidos é acusado de praticar latrocínio. Denigto Wendel, de 20 anos, e Geila Fernanda, de 25, foram presos no bairro Parque Jaí, com um revólver calibre 38 municionado, 14 cabeças de crack e 50 gramas de cocaína, e serão indiciados por tráfico de drogas. No momento da prisão, Denigto também assumiu ter assassinado a tiros Denilson da Silva, no bairro Vicente Fialho, no dia 24 do mês passado, para roubar uma motocicleta. Além do crime de tráfico de drogas, ele também responderá por porte ilegal de arma, previsto no artigo 12, e pelo 157, pelo crime de latrocínio. Como é que a polícia conseguiu chegar até esses dois criminosos? Através da parceria que nós temos com a comunidade. A comunidade deu uma informação anônima e, graças a essa informação, o Serviço de Inteligência conseguiu efetivar a prisão de todos os envolvidos em uma casa no Parque Jaí. No local, foram apreendidas uma quantidade considerável de substância entorpecente, razão pela qual ambos estão sendo autuados em flagrantes por tráfico ilícito de substância entorpecente.
Além do mais, foram apreendida uma arma de fogo, que foi a mesma arma utilizada pelo Denilton, e ele confessa isso, para matar a sua vítima, o Denilson. Vamos voltar à Câmara Municipal para falar sobre as atividades da tarde de hoje sobre a CPI do Bom Peixe. As informações com Márcia Carvalho. Boa noite. O depoimento do secretário da CEMAPA, Marcelo Coelho, seria o último das oitivas da CPI do Bom Peixe. Mas o vereador Pedro Lucas Fernandes, presidente da CPI, achou melhor convocar os outros vereadores para decidir se novas convocações serão feitas, como a do ex-secretário adjunto da CEMAPA, Edmilson Lindoso, que assinou no final do ano passado uma ordem de pagamento de R$450 mil para a Pacific. Essa ordem de pagamento não constava no relatório da Controladoria. Veja o que falou a vereadora Rose Salles sobre o assunto. Na verdade, até o presente momento, nós não tínhamos nenhuma informação ou dado diferenciado do que tinha sido apontado pelo relatório da CGM e pelo ofício realmente da CEMAPA. A novidade e o que nós conseguimos realmente apreender foi muito importante. Houve um pagamento no fechar realmente do ano fiscal do ano de 2012, no apagar das luzes, como popularmente pode se dizer, num valor altíssimo de R$450 mil, apenas assinado pelo secretário adjunto, sem o ordenador de despesa, que é o secretário, ter feito também, né, a validação. Márcia Carvalho, para o Maranhão Acontece. E agora o esporte, a equipe feminina de vôlei do Maranhão está se preparando para a Liga Nacional no final deste mês. Agora vale a força da torcida e o empenho das jogadoras para conquistarem o título. As jogadoras da equipe Maranhão Vôlei começaram há 8 dias os treinamentos para a Superliga. A competição começa em setembro, mas o ritmo dos treinos é intenso. Durante 1h30, 6 dias por semana, a prioridade é o condicionamento físico das atletas. Nós não vamos encontrar partida fácil, né? Eu sempre falo que não existe adversário fácil, todo ele tem que ser difícil. Você faz a partida ficar mais fácil a partir do momento que você entra agressivo no jogo. 17 atletas fazem parte da equipe, 5 maranhenses e 12 jogadoras de outros estados que chegaram em São Luís há menos de 15 dias e estão ainda em processo de adaptação com a cidade e com o clima. Venho de São Paulo, muito frio, e até se adaptar. E também o nosso técnico Chicão não está dando muita moleza pra gente. A paranaense Liz Hitman é uma das mais altas da equipe, com 1,86 m de altura. E conta que no vôlei, a altura ajuda muito dentro de quadra. Ser alto sempre ajuda, sempre ajuda. Bolas rápidas que você não tem tempo de saltar, você já está ali por causa da altura. Quando na defesa e na recepção pode atrapalhar, porque quando você é mais baixinho é mais fácil, mas ajuda sim. A levantadora Isabela Muniz é de Minas Gerais e tem 1,73 m de altura. E ela disse que o tamanho dela não atrapalha nas jogadas. Influencia porque em questão de bloqueio, mas em compensação posso ser mais ratinha, tudo mais, em questão de defesa e tudo, e conseguir fazer o meu trabalho, que é levantar mesmo. Raíssa Lamar é uma das 5 maranhenses que fazem parte da equipe e espera contribuir com a equipe nos jogos, mas espera participação também da torcida com um apoio fora de quadra. Eu espero que a torcida compartilhe com a gente, né, que é uma experiência nova para todas as maranhenses e para os maranhenses mesmo, que nunca tiveram uma Superliga no estado. E eu espero dar meu máximo, né, estando treinando com meninas que já jogaram Superliga, eu pretendo ajudar a equipe no que eu puder. O clima na equipe é de otimismo, não só das jogadoras, como também da comissão técnica. Vamos trabalhar, lógico, junto com minha comissão técnica, preparador físico, analisando tudo da melhor maneira possível que a gente possa chegar nessa competição. A Receita Federal já está preparando a liberação da consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. A data anunciada para o depósito será no dia 15 de julho e a consulta sobre a restituição deve ser liberada na próxima semana. Até o final do ano estão programadas 7 lotes regulares. Quem não receber a restituição até dezembro deve procurar o setor da malha fina pelo site receita.fazenda.gov.br ou através do Receitafone no número 146. E assim a gente encerra a edição do Maranhão Acontece desta quarta-feira. Eu volto já no Dia News às 11h30 da noite com seu resumo de notícias do dia. A nossa edição de hoje termina aqui, mas nossa cobertura continua no nosso site, tvguará.com. Boa noite para você e até amanhã. TV Guará, diferente por natureza.